Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma alegria estar compartilhando essa segunda videoaula com vocês. Hoje o nosso assunto é ângulo formado entre os ponteiros de um relógio. Vamos lá. Bom, primeiramente aqui do meu lado esquerdo você pode notar que nós temos um relógio redondo. Ah, professor, mas na minha casa eu tenho um relógio quadrado. Não tem problema, seja feliz com seu relógio quadrado. O que nos importa agora é que os ponteiros percorrem uma trajetória circular. Vamos lá. Conforme nós estudamos já então, a volta completa possui 360 graus e o nosso relógio não é diferente. O caso é que ele é dividido em 12 partes iguais. Como é que nós podemos fazer para descobrir essas partes iguais? É tranquilo, basta que a gente faça a divisão. 360 dividido por 12. Fazendo essa continha aí, você vai ver que nós vamos ter que juntar o 36. E aí o 12 cabe 3 vezes no 36. 36 menos 36, 0. Abaixei o 0, não deu. Coloco o 0 lá no resultado. Pronto. O que a gente conclui então? Cada uma das partes do relógio possui 30 graus. Agora nós vamos para o assunto central da nossa aula. Os ponteiros de relógio determinam dois ângulos. No caso do exemplo que eu coloquei para vocês aí na tela, nós temos um ângulo menor e um ângulo maior, certo? Como é que nós podemos fazer para calcular esses ângulos? Vamos começar do menor ângulo. Olha só, dividimos as partes. Sabemos já, pelas contas que fizemos, que cada uma dessas partes tem 30 graus, e aí nos resta apenas somar essas partes, 30 mais 30 mais 30, ou então fazer 3 vezes 30 graus, que é 90 graus. Atenção, porque esse ângulo aí é especial, hein? Esse ângulo de 90 graus nós chamamos ângulo reto. E o maior, como é que a gente faz? É muito semelhante. Basta que a gente divida as partes e conte quantas partes tem. São 9 partes, cada parte com 30 graus também. E aí basta que façamos 9 vezes 30 graus e chegamos aí a 270 graus. É importante dizer para vocês que quando nós falamos de ângulos determinados pelos ponteiros de um relógio, estamos considerando sempre o menor. Como assim? Se o exercício te der lá um relógio e perguntar qual é o ângulo, você vai calcular direto o menor. Se ele quiser saber do maior, com certeza ele vai deixar isso explícito no enunciado. Não falou nada então? Calcula o menor. E para horas não inteiras, como é que vai funcionar? Primeiramente, eu gostaria de sublinhar aqui que nós vamos nos restringir aos casos de hora inteira e hora e meia nessa videoaula. Por quê? Os demais casos, como por exemplo 4 horas e 10, 4 horas e 15, 6 horas e 47, esses casos eles dependem de outros conteúdos que nós não vimos ainda. Então olha só, como é que nós vamos fazer para calcular o ângulo entre os ponteiros do relógio nesse caso em que são 3,5? Nós precisamos fazer um estudo preliminar. Olha só. Enquanto o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, o ponteiro das horas gira 30 graus, conforme nós vimos, né? Cada hora equivale a 30 graus. Agora, se o ponteiro dos minutos dá meia volta, então o ponteiro das horas vai girar 15 graus. Então o raciocínio é tranquilo, né? Uma hora 30 graus, meia hora 15 graus, certo? Muito bem, então vamos fazer essa medida aqui. Primeiro, você note que cada uma das partes, obviamente, tem 30 graus. Observe também que o ponteiro das horas não está nem no 3 e nem no 4. Na realidade, ele está exatamente no meio. E aí, como é que a gente faz para calcular esse pedacinho? Nós acabamos de falar. Cada pedacinho desse equivale a 15 graus, basta que a gente pegue a metade de 30. E como é que fazemos para calcular então esse ângulo verde? Vamos adicionar as medidas que eu estou circulando aqui para vocês. Então, a medida do ângulo verde, do menor ângulo, vai ficar 15 graus mais 30 graus mais 30 graus, que equivale aí a 75 graus. Tá joia?
É isso aí então, pessoal. Obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Curte aí, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal. Fiquem com Deus. Coragem e ânimo.